Olá pessoal, vamos falar agora da formação do espaço geográfico brasileiro. Para começar, que espaço é esse? Hoje o Brasil ele é o quinto país em território, certo? Uma extensão enorme, sendo que o Brasil tem umas peculiaridades importantíssimas para a gente considerar. Que peculiaridade? Primeiro, a localização do seu território é extremamente privilegiada. Em que sentido? Para começar, nós somos um país com uma faixa intertropical imensa, apenas um pedaço do sul do Brasil foge a isso. Então, o que isso significa? Significa que nós temos praticamente um país inteiro com clima apropriado, radiação solar apropriada ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento agrícola. Então, entenda que o território brasileiro, principalmente numa época onde o mundo seguiu uma lógica agrícola, e você vai lembrar disso, de pacto colonial, de especiarias vendidas na Europa, o Brasil ele tinha um valor imenso e continua tendo. Tá? Nós somos um país naturalmente feito para produzir. Então, nós temos essa extensão imensa e extremamente produtiva. Então, nunca esqueça isso. E como nós começamos a formar esse espaço geográfico brasileiro? O contexto é o das grandes navegações, onde principalmente o Império Português e o Império Espanhol se espalhou pelo mundo. Você vai estudar isso em história, lá com o seu Tratado de Tordesilhas. E o que acontece? O Império Português na América, ela começa muito forte no Brasil. Por quê? Uma área muito produtiva de litoral imenso. E aí a exploração começa, você vai lembrar disso, no extrativismo do pau-brasil, seguido da nossa economia açucareira, do plantio do açúcar. Espacialmente falando, o que você vai gravar? Que o Brasil ele começa extremamente restrito ao litoral. O Brasil ele começa desenvolvendo as cidades litorâneas, até pela lógica do momento. Mais para frente, nos séculos à frente, pensando em século XVII, século XVIII, o que acontece? O Brasil tem uma expansão para o seu interior muito baseado na pecuária e muito baseado na exploração de minérios. A nossa mineração ela acontece de forma forte, principalmente com a descoberta de jazidas de ouro e diamante. Goiás, Minas Gerais, territórios muito importantes nessa exploração de mineral. Olhando para cá, olha a formação que nós chegamos ao Brasil. Esse momento é importantíssimo para o seu estudo. Um momento chamado de arquipélago econômico. O que isso quer dizer? Arquipélago, faça analogia ao termo normal, o conjunto de ilhas. O que isso aqui representa falando em economia brasileira? O começo da nossa atividade econômica baseada ainda na agroexportação, e quando eu digo agroexportação, você tem que prestar muita atenção que a economia não só dependia da atividade primária, principalmente da agricultura e do extrativismo de minérios, mas visava o mercado externo. Isso é importante. Por quê? Porque nós tivemos um período longo de um Brasil pouquíssimo integrado internamente. Como assim? Você está vendo essas ilhas, daí a analogia com a palavra arquipélago, essas ilhas são pedaços de produção brasileiros que não possuíam conexões internas. A conexão que nós fazíamos era com o mercado externo. Tirando o Sul e sua produção de charque, que era importante e visava até abastecer o mercado interno, o restante das atividades ela tinha um foco muito externo. E aí o Brasil cresceu isolado. E aí que nós temos esses exemplos para mostrar algumas atividades importantes. Aqui que nós já falamos, o nosso açúcar, nosso ouro branco, importantíssimo no litoral. Falando de outras atividades do Nordeste, o algodão no Maranhão, um destaque muito grande, assim como o cacau e o fumo na Bahia também tiveram sua importância muito grande. Só que quando nós pensamos na expansão fora Nordeste, o que nós vamos destacar? Na região Sudeste, aqui, região de Minas Gerais, e obviamente seus importantíssimos minérios, e o nosso ouro negro, tá? O café. Presta atenção, a área do café, a expansão do café, principalmente depois do século XIX, foi de vital importância para o surgimento da industrialização no Brasil. Por quê? A atividade do café ela foi imensa, ela começa no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, ela caminha para o Oeste Paulista e não para ali. Muitas pessoas pensam que ela ficou restrita a Rio de Janeiro e São Paulo, não. O café alcançou áreas de Minas Gerais, até hoje você encontra grande produção de café em Minas Gerais. Ela caminhou para o Espírito Santo e esse foco inicial, ele segue um caminho Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, Oeste Paulista e Noroeste do Paraná. Então você vê que a área do café ela foi imensa e o Brasil ele dependeu muito do café por muito tempo. Então nunca esqueça da importância da economia cafeira. Por quê? Essa economia cafeira ela vai ser vital para trazer capital, infraestrutura no sentido de trens, de portos. Ela vai trazer mão de obra, as pessoas que trabalhavam no café. Ela vai criar mercado com o dinheiro oriundo dessa atividade. Então nunca esqueça da importância do café quando a gente for olhar a industrialização, que a gente vai ver em outro vídeo. E para fechar, destacar aqui a região norte começando a aparecer no nosso espaço geográfico, a extração de borracha, principalmente do Acre, certo? Também para exportação. Em outro vídeo nós veremos como que a industrialização altera a organização desse território.